Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o que nós vamos fazer? Hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, tem uma lista lá para fazer, tá bom? Mas só que, ó, eu vou fazer esse exemplo aqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, tá bom? Vamos fazer esses daqui e depois, na próxima aula, a gente faz mais, porque essa parte de indeterminação, ela é muito importante para nós. Porque é a partir da indeterminação que nós vamos entrar em derivadas, tá certo? Como eu não quero ficar enrolando muito vocês nessa matéria, porque senão chega no final a gente não consegue ver tudo. Então, eu dei uma cortada em algumas coisas, tá? Então, nós vamos ver em determinação e daí nós vamos partir para a ideia, começar a entrar na ideia de derivadas, que é o que de fato interessa mais para a gente na engenharia, tá bom? Então, é o seguinte, eu vou fazer esse exemplo, eu vou fazer primeiro o C, que é mais facinho, tá bom? Ó que bacana aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Ele está um pouco apagado aqui, então eu vou escrever ele de novo. O que, que o exercício está querendo aqui, ó? Tem uma função aqui, né? Tem uma função. A função aqui, ó. A função aqui, ela é assim, ó. É x ao quadrado mais 8x sobre x. A gente quer, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o seguinte, ó. Vou escrever aqui embaixo. Limite dessa função x² mais 8x sobre x, com x tendendo a zero. Tá? É isso que ele quer. Meu, mas vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, tá? Se eu substituir zero nessa função, aqui, para a gente substituir direto e ver o limite, olha o que vai dar. Vai dar 0 ao quadrado mais 8 vezes 0 dividido por zero, não é? Porque no lugar do x, a gente coloca zero. Então fica 0 ao quadrado, é zero não. 8 vezes 0 é zero não. E 0 é zero. 0 mais 0, 0. Opa, 0 dividido por 0. Não dá zero isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não dá. Isso aqui é uma 0 dividido por 0 é indeterminação. Indeterminação. Não dá para resolver. Se não dá para resolver, a gente para? Não. Por isso que o estudo de limites é um negócio muito interessante. Porque ele faz o seguinte, a gente consegue resolver questões desse tipo, né, onde você está estudando funções e as funções elas são indeterminadas num determinado ponto. O limite ele aparece então para você continuar estudando como se fosse a função. Então a gente pega outra função, né, que tem o mesmo comportamento e faz o seguinte: vamos estudar essa que tem o mesmo comportamento e o resultado é o mesmo. Então o que nós vamos fazer? Vamos fatorar. Essa fatoração aqui ela é muito facinho, viu? Ela é muito fácil. Por quê? Porque eu tenho x embaixo, aqui, sozinho, eu tenho em cima x² e 8x. Eu posso colocar o x de cima em evidência. Olha que legal que vai ficar, ó. Fica assim. Se eu colocar o x tem aqui, tá repetindo. Coloco o x em evidência, vai ficar assim, ó. X² dividido por x é x mesmo. Mais 8x dividido por x dá 8. Fechou. Todo mundo dividido por x. Tá? Aí, ó, x dividido por x, eu corto. O que, que sobra? Sobra x mais 8. Então, ó que legal. Essa função x mais 8, ela não é a mesma função x² mais 8x sobre x. Não é. Não é, tá? Só que ela é uma função equivalente. São funções equivalentes. Funções. Que bacaninha aqui, hein?
equivalentes. Se elas são equivalentes, significa que nas proximidades de x igual a zero, essas duas funções têm o mesmo comportamento. E daí, então, eu tenho o seguinte: eu não consigo calcular o limite dessa. Por quê? Porque essa daqui é indeterminada nas proximidades do ponto, né? Então, o que eu faço? Eu calculo o limite da função equivalente a ela, que é quem? É o 8, é o x mais 8. E vejo porque eles têm o mesmo comportamento nas proximidades do x igual a zero. Como que fica isso? Fica o seguinte: no lugar do x, 0. 0 mais 8, 8. Então, beleza. Ó. Então, olha aqui que legal. Então, o limite dessa função x quadrado mais 8x sobre x, com x tendendo a zero, vai dar 8. Beleza? Aí vem a coisa. Professor, eu não estou entendendo uma coisa. Como é possível isso? O senhor acabou de falar que a função é indeterminada, então vamos o seguinte: é indeterminada no ponto? Sim, mas daí a gente precisa entender o seguinte: primeiro, limite não é no ponto, limite é nas proximidades. Proximidades, esse é o primeiro ponto, proximidades. Beleza. Ah, professor, então não dá, então não é por causa disso? Não, não é não. Porque o limite não é no ponto, o limite é nas proximidades. Lembra aquele gráfico que a gente fez que os dois iam para o mais infinito? Lembra que no ponto não era definido, mas o limite era definido, né? Porque o limite é nas proximidades, é o que a gente estuda o que acontece nas proximidades, não no ponto, tá? Então é o seguinte: como o limite é nas proximidades, então beleza. Só que a hora que a gente vai tentar encontrar o limite, a gente substitui e vê que dá indeterminado e fala, puxa vida, não tem por onde começar. Então daí que vem a grande sacada do limite, que é o quê? É identificar uma função equivalente, ou seja, fatora essa função, ver se é possível fatorar. Se for possível, nós vamos encontrar uma função equivalente a ela. Ah, é a mesma função, professor? Não, não é a mesma. É outra função, uma função equivalente. Mas essa função equivalente, ela tem o mesmo comportamento naquela proximidade. Se ela tem o mesmo comportamento, a gente analisa o comportamento dessa função usando o limite e depois fala, olha, como essa função ela se comporta dessa maneira, é porque a equivalente dela vai se comportar do mesmo jeito. Então, se o limite dessa função é 8, o limite da outra que a gente está estudando vai ser 8 também. Beleza? Por isso que a gente faz isso. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa função aqui. Não, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui. Essa daqui, ó, essa funçãozinha, olha só, vamos fazer do mesmo jeito. Ficou meio apagada aqui, tá meio ruim. Mas é assim, ó. Então tem aqui, ó. A gente quer o limite, a gente quer o limite dessa função, olha que função danada, x quadrado menos 10x mais 25 dividido por x menos 5. Quando x tende para 5. Ih, olha a zica aqui. A zica. A zica é a seguinte, ó. A função é essa daqui, ó. X quadrado menos 10x mais 25 dividido por x menos 5. Tá? Se eu colocar 5 aqui, porque ó, x tendendo a 5, olha o que vai acontecer. 5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 25. 5 menos 5. Então, estou no lugar do x, coloca 5. Como vai ficar isso? Ó? 5 ao quadrado, 25. Menos 10 vezes 5 vai dar menos 50. Menos 50 mais 25. 5 menos 5, 0.
E olha aqui, ó. 25 menos 50 dá menos 25. Menos 25 mais 25, zero. E deu 0 sobre 0. Indeterminado. Então, essa função aqui é indeterminada. No ponto. O que a gente vai fazer para poder resolver o limite, vamos encontrar uma função equivalente a ela. Aí a gente vai fazer usar aquela regrinha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito. A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha o macetinho aqui. O macetinho é o seguinte: como a gente faz isso? A gente olha para a expressão e vê se o primeiro termo ele está ao quadrado. Se ele é um quadrado perfeito. Beleza, ele é. Ah, então tranquilo. Vamos ver. Aí você olha o último. Vê se ele é um quadrado perfeito também. Você descobrindo que o primeiro e o último são quadrados perfeitos, o que você faz? Faz o seguinte: será que se eu multiplicar o primeiro por 2 e multiplicar pelo último, será que vai dar o valor que está aqui no meio? Faz essas perguntinhas e a gente identifica. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou colocar em azul aqui. Né? Eu tenho aqui, ó. X ao quadrado menos 10x mais 25. X menos 5. Dá uma olhada nisso, ó. X ao quadrado é quadrado perfeito, porque raiz quadrada de x quadrado é x. E 25? Opa, 25 é 5 ao quadrado. Agora, olha que legal. Isso aqui, então, essa expressão, ela é x ao quadrado menos... Aqui não é 5 ao quadrado? Aqui não é 10? Não é 2 vezes o primeiro pelo segundo? Então, ó, isso é 2 vezes 5 vezes x mais 5 ao quadrado. Isso aqui, ó, x menos x. Ah, então quer dizer que nessa loucurinha aqui, ó, essa daqui, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, na verdade tem o negativo. Então é aqui, porque é a mesma coisa, né? Só muda o sinal. Aqui, ó. Então, o x é o A e o 5 é o B. Então, eu vou ter isso aqui, ó. X menos 5. Dividido por x menos 5. Só que aqui é o quadrado. Porque, ó, faz aqui, ó, x menos 5 ao quadrado, vai dar o quadrado primeiro, mais menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A hora que você resolve, vai dar x quadrado menos 10x mais 25. E agora, por que disso? Porque x menos 5 ao quadrado é x menos 5 vezes x menos 5. Todo mundo por x menos 5 embaixo. Cancela aqui, aqui. Então, a nossa função equivalente a essa daqui é essa daqui. Então, o que eu faço? Para achar esse limite, não dá porque ele é indeterminado. Então, eu posso achar o limite. Opa, é isso aí? Peraí, aqui. É isso aí não. É isso aí mesmo. Tá. Então, ficou x menos 5. Então, eu posso achar o seguinte, ó. O limite de x menos 5, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Quando x tende a 5. Aí é só resolver. No lugar do x, 5. 5 menos 5 vai dar 0. Muito bem. Só que aqui não deu 0 sobre 0, deu só 0. Então tá valendo. Então, o limite de x quadrado menos 10x mais 25 sobre x menos 5, com x tendendo a 5, vai dar 0. Tudo bem? Ó,
Pessoal, aí é o seguinte, aí tem que, aí é prática mesmo, né? Tem que ir tentando fazer as atividades, tem que ir tentando resolver, tá? Tudo bem? Vamos fazer esse daqui? Esse aqui é interessante, porque esse aqui é uma outra regrinha de fatoração, mas é fácil também. Ele está falando o seguinte, ó. Ele está falando o seguinte, que tem uma função, né? Tem uma função. Essa função, ela é x ao quadrado menos 6x mais 5 sobre x menos 1. E ele quer calcular o seguinte, ele quer o limite dessa função menos 1, quando x se aproxima do 1. Só que, se a gente substitui aqui, ó, no lugar da função substitui 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5, 1 menos 1. Então fica 1 menos 6 mais 5 sobre 0. 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0. Então vai ficar 0 sobre 0. Opa, indeterminação. Não tem jeito. Indeterminação. Tá? Então só tem um jeito. É tentar fatorar isso aqui. Encontrar a equação, a função fatorada, ou a equivalente a ela, através da fatoração, e daí ver se dá para a gente descobrir ali qual é o limite dessa função. Tá? Pessoal, é o seguinte, isso daqui você poderia tentar fazer para aquela regrinha lá, né? A ao quadrado mais, ou, né, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse negativo, seria A menos 2AB mais B quadrado. Então, isso aqui, ó, é o quadrado de uma soma, né? E aqui é o quadrado de uma diferença. Só que é o seguinte, se você olha para essa função, você vê, opa, x quadrado, legal, legal. Então, dá para ser uma quadrada. Só que 5, a raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 5. Então, não dá para fazer isso. Então, vamos descartar isso. Tem uma regrinha que fala o seguinte, se você tem uma equação de primeiro grau, de segundo grau, né? Você tem uma equação desse tipo aqui, ó. Vamos pensar assim, x quadrado mais bx mais c, né? Mais c, a gente tem o seguinte, que essa expressão, você lembra que tem duas raízes, x', x duas linhas? Então, quando ela é assim, a gente sabe que isso aqui é o produto das duas raízes dessa função. Uma delas eu já sei, é o 5, né? É o 1. É 1. Porque a hora que eu coloquei 1 aqui deu 0. Então, uma raiz é 1. A outra raiz está fácil, aqui é 5, né? Porque, olha aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. 25 menos 30, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Então, as duas raízes aqui ó, são facinho de deixar para achar de cabeça. 1 e 2. Ô, professor, mas eu não sei fazer isso. Sim, a maioria, quase ninguém sabe fazer. Eu sei porque eu já fiz isso umas 20 vezes. Como que você vai achar? Lembra lá por Bhaskara? Né? Delta B quadrado menos 4AC x', x duas linhas, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre duas vezes a. Acha as duas raízes. Daí a gente tira o seguinte, olha só que legal, que essa funçãozinha aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5, ela é igual x menos uma raiz vezes x menos a segunda raiz. Se você fizer esse motivo aqui, vai dar isso aqui, ó.
Vai dar isso aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer o limite, então, opa. Limite com x tendendo a 1 dessa funçãozinha aqui, ó. X quadrado menos 6x mais 5 é x menos 1 vezes x menos 5. X menos 1 vezes x menos 5. Dividido por x menos 1. Ó, cancela aqui e aqui. Pronto. A gente achou, então, a função equivalente dele. Limite com x tendendo a 1 de quem? De x menos 5. Quem é o x? X é 1. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4. Então, daqui a gente tem o seguinte, a respostinha aqui. Que o limite dessa função... E, opa, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui de azulzinho. Então, como resposta, o limite dessa função aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 5 dividido por x menos 1, com x tendendo a 1, vai dar menos 4. Tudo bem? Tudo bem, turminha?